Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar continuidade, sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 7, as duas naturezas humana e divina de Jesus. Duas naturezas, não duas personalidades. Duas naturezas, não uma fusão de naturezas. O nosso textuário, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, natureza humana, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Natureza divina. Romanos 9:5. A dupla natureza da personalidade única. A dupla natureza da única personalidade. Em Jesus, temos dupla natureza, plenas, divina e humana. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Jesus nunca deixou de ser Deus e nunca deixará de ser homem. Quando ele assumiu a natureza humana a partir de Maria, ele jamais deixará de ser homem. E nunca deixou de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus. Uma vez que existe eternamente o verdadeiro Deus, Deus não pode deixar de ser Deus. O que pode acontecer é assumir uma forma humana, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Estando na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana. Forma de Deus, natureza divina. Forma humana, natureza humana. Numa única pessoa, no seu único si, na única alma, na única pessoa. Então veja a leitura diária que fala sobre as duas naturezas de Jesus, revelada na expressão Emanuel. Emanuel, Deus conosco. É a introdução do Deus no barro, no vaso, no homem. Deus feito carne, Deus feito homem. Então, Emanuel, Deus. Eman, a introdução da divindade na encarnação, no barro, no homem. Amém? O Senhor Jesus possui as naturezas humana e divina em sua pessoa. Não existe duas personalidades. Nós temos aqui Nestoriano, que vai ensinar as duas personalidades, como se Cristo fosse 100% uma pessoa divina e 100% uma pessoa humana. Aí, então nós temos, segundo Nestório, duas personalidades. É o que vai ensinar a lição de hoje. As duas personalidades sendo combatidas nos tempos anteriores pelos pais da igreja. Então veja, Jesus sendo homem, afirmou ser Deus. Isso significa que ele, quando afirma ser Deus, sendo homem, dupla natureza. É interessante que Deus e o homem são duas naturezas distintas. Por isso que antes da encarnação, Deus não é homem. Mas depois da encarnação, Deus é homem, Jesus. Ok? Então, o Emanuel, Deus homem, conosco, em uma só pessoa. Jesus, o Deus homem, que nos comprou com seu sangue. É interessante que a Bíblia chama o sangue de Jesus como sangue de Deus. Porque ele nos comprou com o seu sangue. Lá em Hebreus fala que ele nos comprou com o seu sangue e diz que ele colocou os bispos para apacentar a igreja de Deus, da qual ele comprou com seu sangue. Apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Mas Deus não tem sangue, mas em Jesus tem. Então, a única pessoa, Deus homem, ele tem sangue. A única pessoa, Emanuel, o Deus homem, ele tem sangue. Não na natureza divina, mas na natureza humana.
Nós não podemos dizer que são a mesma natureza, como faz o monofismo, que diz que as duas naturezas se fundiam numa só. Então, Deus e homem estão juntos em Cristo. Ok? Interessante observar que Deus se fez carne. Ele tomou sobre si uma natureza humana. As duas naturezas de Cristo continuam para toda a eternidade. Paulo diz que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Significa que Deus continua o Emanuel. Entendeu aí? Ele é Deus conosco. Ele disse: todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus continua sendo Deus homem, porque a parte da humanidade dele, a natureza humana, ressuscitou. Então, não ficou na sepultura. O Filho levou ao Pai o trunfo da ressurreição, que foi a vitória pela cruz e pela ressurreição dos mortos, sendo Filho declarado em poder. Porque, de acordo com Hebreus capítulo 1, ele é apresentado diante de todos os anjos no céu em poder, em glória. Amém? Então, meus irmãos, vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É interessante que a Bíblia começa a colocar Deus, depois fala Jesus e depois fala o homem. Entendeu aí? Por quê? Porque o nome Jesus é um nome de doação dado a uma pessoa, certo? Que é Deus, que é homem. Aleluia. O qual antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi. Então anote aí a primeira personagem aqui da nossa leitura bíblica em classe, Davi. De Davi vai nascer uma mulher chamada Maria, descendente de Davi. Maria tem um filho pelo Espírito Santo, chamado Jesus. Você entende que Maria, ela é mãe de Jesus, homem? Aí vamos ver essa questão de Maria, mãe de Deus. Então veja que a Igreja Católica assumiu esse pensamento lá atrás dos hereges. Entende? Então, mesmo sendo uma deturpação das Escrituras, dizer que Maria é mãe de Deus, interessante, né? Porque Jesus é Deus, então Jesus é filho de Maria, segundo a carne, então é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. É muito apetitoso o argumento, mas Deus é uma natureza incriada. Deus é um ser que não tem princípio e não tem fim. Deus é o gerador. Maria foi uma criatura, foi aquela que saiu de Deus pela criação. Ela foi criada, ela veio no meio dos homens. Então ela não pode ser mãe de Deus no sentido estrito, porque Deus é invisível, Deus é espírito. Então essa expressão Maria, mãe de Deus, não combina com as Escrituras. Embora Jesus seja uma única pessoa, Deus homem, Maria não pode ser chamada mãe de Deus. Alguns pastores argumentam que Maria, ela pode ser chamada corretamente de mãe do Deus homem. Isto é, a expressão Deus homem, significando a única pessoa em Cristo, Deus homem. Se Maria é mãe de Deus homem, segundo alguns líderes ensinam nas EBD, então Deus homem nasceu. Como é que você ensina que Deus nasceu? Interessante que não pode separar as duas naturezas na única pessoa. Porque senão vai ficar duas pessoas, uma
pessoa divina e uma pessoa humana. É interessante que a pessoa humana em si, ela é uma pessoa. E Deus também é uma pessoa. Então temos Deus como ser pessoal e temos um homem como ser pessoal. Porém, quando uniu as naturezas, não é duas pessoas, é uma pessoa só. Mas como isso acontece? Se a natureza humana tem espírito, alma e corpo, enquanto a divina tem espírito e alma, mas não tem corpo. Então tem um mistério muito grande a ser revelado. Por quê? Porque haverá uma união hipostática, que é esse espírito e esta alma da divindade vai assumir um corpo na terra. Um corpo humano. Mas um corpo humano, presta atenção, que não pode ter uma alma personalizada, senão vai contradizer o ensino de que há uma só pessoa. Você entende? Se disser que Jesus tinha uma alma humana personalizada, aí você entra em choque, ensinando que há uma alma da divindade e uma alma da humanidade de Cristo. Então o ensino já fica incoerente dizer que tem duas naturezas, mas é uma mesma pessoa. Mas diz que tem duas almas, uma alma divina e uma alma humana. Então a personalidade nós entendemos que é a alma. E se tem duas almas, uma da divindade e uma da humanidade de Cristo, então no corpo de Cristo tem duas almas? Uma da divindade e uma da humanidade dele? Não. Só pode haver uma única pessoa em Cristo. E esta pessoa é a divina. Mas Jesus não tinha alma. É interessante que a Bíblia fala desde o Antigo Testamento, a expressão alma, ela é bastante de significados bíblicos. Por exemplo, alma como vida, alma como sangue, alma como um ser vivente. Por isso que os animais também são chamados de alma, porque são possuidor de vida. Então, nesse sentido, a vida humana de Jesus pode ser caracterizada como uma alma, mas não personalizada. Entendeu aí? A personalidade de Cristo, de Jesus, era o próprio Deus, encarnado. Não poderia ter uma alma humana pessoal e uma alma humana pessoal da divindade. Uma alma pessoal humana e uma alma humana, melhor, e uma alma da divindade junta. Então haveria duas mentes, duas consciências e dois seres. Entende? Então só há uma alma no corpo. Só há uma personalidade no corpo. E a união hipostática é assim. Então esta pessoa humana de Jesus não foi feita com espermatozoide. Não foi feita a partir de José e de Maria. Porque José teve outros filhos com Maria, os irmãos de Jesus. As irmãs de Jesus, porque Maria teve filhos e filhas. Então, partindo para o momento em que José teve outros filhos com Maria, espermatozoide e óvulo, significa que os que vão nascer de José e Maria são pessoas completas, de espírito, alma e corpo. Então José teve outros filhos com Maria, que são meio-irmãos de Jesus, por parte de mãe. Entendeu? Porque Jesus não vem de José, só vem de Maria, porque é obra do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, daí você já vê uma diferença entre Jesus e os seus irmãos. Isso na humanidade. Lembra de Adão? Adão foi Deus soprando no barro e houve uma alma no ser íntimo do Adão, e o Adão passou a ser uma alma vivente. Depois que Adão recebeu a sua esposa, gerou filhos e filhas. Então, a humanidade gera filhos e filhas por espermatozoide e óvulo. Então,
na união de espermatozoide e óvulo, masculino e feminino, nós temos a lei do espírito de vida. Significa que a cada momento da unidade do espermatozoide no óvulo, Deus, ele, pela a sua palavra, pela lei do seu e santo espírito, ele cria uma nova alma. Então assim não aconteceu com Jesus. Porque Jesus já é uma alma na eternidade. Ele já é uma pessoa, ele é o verbo, ele é Deus, ele não jamais deixará de ser Deus. Então esse Deus, existindo em forma de Deus, veio, ou seja, já veio uma pessoa, já veio a divindade, já veio Deus. Ele precisava apenas de um corpo, e que esse corpo recebesse a divindade. Entendeu aí? Então, há diferença da formação dos homens e da formação de Cristo. Porque Cristo não foi formado a partir de espermatozoide. Entendeu aí? Porque os seres humanos são criados a partir do espermatozoide, depois de Adão, e o óvulo da sua mãe. E ali a alma é gerada pela lei do espírito de vida. Já com Cristo não funciona assim. Por isso que não houve necessidade de pai humano. Jesus não teve pai humano, porque senão geraria uma alma igual a nossa. Lembra dos filhos de José e Maria? Então Jesus seria um entre os outros, com a natureza humana caída, porque todos que são filhos de homem e de mulher recebem a natureza caída. Então significa que Jesus não teve essa natureza caída, porque ele não veio de José. Ele veio só por Maria. Então o Espírito Santo cria um corpo no ventre da Virgem Maria. Mas atenção, alguém pode dizer, quer dizer que é por isso que Jesus não teve uma natureza caída, que alguém chama de natureza pecaminosa, porque não veio de José? Aí a pergunta surge, mas ele veio de Maria. Então isso não significa ser Maria, por não ter participação humana, santa, como dizem o catolicismo, que não tem pecado. Nesse sentido de santidade absoluta que só Deus é. Ele é o Santíssimo. Então Maria não é Santíssima Maria. Entendeu? Ela é santa como qualquer outro que são chamados para ser santo, a parte do pecado. Maria precisou de um Salvador. Ela até cantou dizendo, alegro-me em Deus, meu Salvador. Então ela estava na mesma condição de Romanos 3:23, porque todos pecaram. Então ela não pode ser mãe de Deus, mãe do Santíssimo. Ela só pode ser mãe de Jesus, homem. Mas a natureza humana impecável de Jesus veio do Espírito Santo. Entendeu aí? Porque não houve participação de José. Então, daí você tira que o sangue de Maria não passou pecado para Jesus. Então, o pecado não é um germe que passa por sangue. Não é uma bactéria que passa pelo sangue. O pecado é uma deliberação consciente contra a lei de Deus. Então, a natureza humana caída está em Adão. Mas Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que ele não pecou, porque a sua natureza já nasceu santa, sem pecado, como foi o primeiro Adão, nascido de Deus. Por isso que ele é o segundo, o último Adão, que veio em forma humana, em carne. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico? Amém? No primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A natureza divina é
plena. Sempre existiu. A natureza humana passou a existir. Então precisamos de quê? De Davi. Precisamos de Abraão. Então, há uma promessa de que no meio dos homens vai nascer uma pessoa. Só que Jesus não nasce de homem. Ele não é produto do varão. Ele não nasce segundo o homem. Ele nasce segundo Deus. Por isso que Gênesis 3:15 diz que ele é a semente da mulher. Então, esta mulher está na humanidade. E que ela deve ser virgem, Isaías 7:14. E a obra do Espírito Santo vai fazer nascer um menino e será nos dado. E um filho será conhecido. O Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Deus conosco. Ele vem da descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Quando a gente lê Mateus e Lucas, a gente vê as genealogias, ok? Mateus e Lucas falam de duas genealogias que falam do homem Jesus. Entende? Uma fala de Salomão e outra fala de Maria. Presta atenção. Quando você lê as duas genealogias, uma você tem que ler de trás para frente. Porque vai terminar em Deus. Deus, Adão, a Sete a Enos. Essa que vem de trás para frente vai ficar igual com a outra que vem do capítulo 1 em diante, que vem normal. Presta atenção. Jesus é da geração de Davi, filho de Abraão. Entende? E todas as duas descendências, elas vão parar em Davi. Quando chega em Davi, abre-se uma bifurcação, porque Davi vai gerar filhos em Jerusalém. Agora veja os que estão no texto. Salomão e Natã. Então eu entendo que Salomão e Natã são dois irmãos do mesmo pai. Então Jesus não vem de Salomão, porque de Salomão vem José. Entende? Jesus vem de Natã, porque de Natã sai Maria. Aí eu entendo o planejar de Deus para trazer a semente da mulher escondida para nascer e vencer a Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Romanos 1:13 fala da descendência segundo a carne, vinda de Davi. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e de ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução de Mateus, no capítulo 3 e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo entre o humano e divino das duas fases de Jesus, ok? Vamos ver aqui no texto. Então veja, meus irmãos, de onde vem Jesus. Veja aí, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Primeiro vem Davi, depois vem Abraão. Por que não vem Abraão, depois vem Davi? Atenção, primeiro segredo. O evangelista Mateus está se referindo que Jesus é rei. Por isso que ele vem de Davi. Entendeu aí? Por isso que vem primeiro Davi. Porque normalmente a genealogia biológica, o Abraão vem primeiro do que Davi. Mas começou dizendo, geração de Davi, filho de Abraão. Então aqui o segredo é mostrar a realeza, o reino do Messias. Aí vamos lá. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. Estou no versículo 2. Ok? E a seus irmãos. Veja, Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Depois, versículo de número 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz.
E Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, olha onde nós estamos, em Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Atenção, aparece Salomão somente aqui em Mateus 1. Não aparece em Lucas. Significa que Salomão vai gerar quem? Olha aqui, ó. Jacó gerou a José, marido de Maria. Então José vem de Salomão. A genealogia não se confunde, irmãos. É a gente que se confunde. Então José, marido de Maria, vem de quem? De Salomão. Interessante, muito interessante. Lucas capítulo 3, você vem de trás para frente. Isso aqui é a revelação para você entender. Olha aí. Como é que começa? Ó? Deus, né, de trás para frente. Deus a Adão, Adão a Sete. Isso é maravilhoso. Sete a Enos, Enos a Cainã. Entendeu aí? Aí você lendo de trás para frente, vai chegar, ó, Judá. Tá vendo aqui Judá no versículo 34? Entendeu aí? É só ler de trás para frente. No 32, ó, aparece quem? Jacó e Judá. Melhor, no 32, é de trás para frente. Sem confundir, ó, Davi. Olha aí. Presta atenção. Jessé, Davi, Davi e Natã. Está vendo de trás para frente? Não tem Salomão aqui no texto. Nunca vai ter. Sabe por quê? Porque aqui vai nascer Maria. E Maria nasce de Natã. Então não tem Salomão aqui. Entendeu aí? Então essa genealogia aqui passa por Natã. A que foi lida atrás passa por Salomão. Isso significa que a de Salomão é para mostrar o nascimento de quem? De José. E aqui vai mostrar o nascimento de Maria. Veja Natã gerando quem? Ó. Olha aí, versículo 24, de trás para frente. Chegamos em Eli. Ó, Matã, Eli. Depois Eli, José. Aqui faz uma confusão na cabeça. Por quê? Porque pensa aqui que Eli é pai também de José. Mas como Eli é pai de José, se lá o Jacó já é pai de José? Então aqui nós temos uma confusão na tradução. Mas está aqui, ó, entre colchete, como se cuidava. Entendeu aí? Isso significa que o nome de Maria foi ocultado aqui. Porque Eli é pai de Maria. Ok? Vai nascer quem? Jesus. Entendeu agora? De Eli nasce Jesus, porque Eli é pai de Maria. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Veja o subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder. E aqui nós vemos exatamente. Assim, nessa declaração, nós temos o Filho Deus. Amém? Por quê? Porque ele é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Segundo a carne, porque ele vem da humanidade. Mas segundo o Espírito, porque é declarado Deus. Amém? Queridos irmãos, vamos continuar os nossos tópicos, falando sobre a dupla natureza divina e sobre a união hipostática, ok? Vamos participar na nossa aula extra aqui no nosso Zap. Você quer assistir a segunda parte completa? Então entre aqui, ó, no nosso WhatsApp, 85DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? Entra, pede a segunda parte, enviaremos para todos vocês.